Nos últimos dias, o Paraná foi palco de um dos fenômenos climáticos mais destrutivos dos últimos tempos. Três tornados atingiram diferentes cidades do estado, deixando um rastro de destruição e pânico entre os moradores. De acordo com o CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, os tornados foram registrados em Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo, com ventos que chegaram a impressionantes 330 quilômetros por hora, força equivalente a um tornado de categoria F3. Imagens feitas por moradores mostram o momento em que o céu escurece e uma nuvem em forma de funil se aproxima rapidamente das casas. Em poucos segundos, telhados são arrancados, árvores lançadas ao ar e postes são derrubados como se fossem de papel. A confirmação dos três tornados foi feita após análises de radares meteorológicos, vídeos e vistorias realizadas em solo pelas equipes técnicas do CIMEPAR. Esses fenômenos não são comuns no Brasil, mas o aumento da frequência e intensidade de eventos extremos tem preocupado especialistas. As condições atmosféricas registradas no Paraná nos últimos dias, como a combinação de calor intenso, alta umidade e frentes frias, criaram um cenário perfeito para o surgimento dos tornados. Moradores relatam momentos de terror durante a passagem dos ventos. Casas inteiras destruídas, veículos revirados e diversas famílias precisando deixar suas residências. Além de feridos e prejuízos materiais incalculáveis, já foram confirmadas 5 mortes. As autoridades locais seguem em alerta, já que há previsão de novos temporais e possibilidade de novas formações de tornados em regiões próximas. A Defesa Civil recomenda que, em casos de alerta, as pessoas busquem abrigo em locais seguros, longe das janelas e estruturas frágeis. O que aconteceu no Paraná serve como um alerta. O clima está mudando e eventos extremos, antes considerados raros no Brasil, estão se tornando cada vez mais frequentes. As análises feitas pelo CIMEPAR confirmaram o que muitos já suspeitavam. Não se tratava apenas de ventos fortes, mas de 3 tornados distintos. Os meteorologistas chegaram a essa conclusão com base em dados do radar meteorológico de Cascavel, vistorias em solo e imagens enviadas por moradores e equipes de reportagem. Um dos tornados, o mais devastador, atingiu em cheio a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, sendo classificado como de categoria F3, numa escala que vai de 0 a 5. Para se ter uma ideia, nesse nível o tornado é capaz de destruir construções inteiras, arremessar veículos pesados e arrancar árvores pela raiz. A força foi tamanha que o fenômeno deixou 6 mortos, centenas de feridos e uma trilha de destruição que ainda impressiona para quem passa pela região. Somente em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, mais de 750 pessoas ficaram feridas e centenas de famílias perderam tudo o que tinham. Uma tragédia, realmente. Diante desse cenário caótico, o governador Ratinho Júnior decretou estado de calamidade pública e classificou o episódio como sem precedentes na história do Paraná. As equipes de resgate seguem mobilizadas e a previsão é de que novas tempestades possam atingir a região nos próximos dias, o que mantém a população em alerta máximo. Rio Bonito do Iguaçu foi a cidade mais afetada pelo tornado. Com pouco mais de 14 mil habitantes, o município teve cerca de 90% dos imóveis destruídos. Casas, escolas e comércios foram completamente devastados. E o que sobrou foi um cenário de destruição que lembra o rastro de um bombardeio. De acordo com o prefeito César Augusto Bovino, a cidade vai precisar ser reconstruída praticamente do zero. O governo do Paraná anunciou um repasse de 50 milhões do Fundo Estadual de Calamidade Pública para ajudar na recuperação da região. O dinheiro deverá ser usado diretamente no auxílio às famílias, com até R$ 50 mil por residência para a reconstrução das casas, segundo um projeto de lei aprovado em regime de urgência pela Assembleia Legislativa do Estado. Apesar de aterrorizante,
Não é a primeira vez que o Brasil enfrentou outros episódios marcantes de destruição provocados por tornados. O tornado mais intenso registrado oficialmente aconteceu em Itu, São Paulo, em 1991, classificado como categoria F4, com ventos a mais de 300 km por hora. Algo praticamente impensável e extremamente destrutivo. Na época, o fenômeno foi tão forte que derrubou um obelisco de 100 toneladas. Pensa, arrastou carros por quase 1 quilômetro e deixou 15 mortos. Um dos eventos mais violentos da história climática do nosso país. Em 2018, o Rio Grande do Sul também foi atingido por um tornado de categoria F3, com ventos acima dos 200 quilômetros, causando destruição na cidade de Coxilha e Tapejara e resultando em 2 mortes. 3 anos antes, uma comunidade rural em Francisco Beltrão, no Paraná, também foi devastada por ventos de aproximadamente 120 quilômetros horários, mostrando que a região sul tem sido a mais afetada por esse tipo de fenômeno extremo. Mas afinal, você deve estar se perguntando, como se forma um fenômeno tão devastador como esse? Bem, os tornados surgem a partir de tempestades extremamente intensas, conhecidas como supercélulas. Elas nascem quando 2 massas de ar opostas se encontram, uma fria e densa, outra quente e leve. Essa colisão cria correntes de ar ascendentes e descendentes que, ao girarem, formam uma espécie de vórtice, de redemoinho, um centro de baixa pressão. É aí que o ar começa a girar com velocidade cada vez maior, dando origem ao funil de vento. Quando esse funil se estende da base da nuvem e toca o solo, o tornado então se forma de fato, arrastando poeira, destroços e tudo que estiver em seu caminho. A intensidade depende da força das correntes de ar, da diferença de temperatura e de energia acumulada dentro da tempestade. O resultado é um dos fenômenos naturais mais violentos da Terra, capaz de destruir cidades inteiras em questão de minutos, como foi agora. Com base em todos esses dados, especialistas reforçam que o aumento na frequência de eventos extremos, como o tornado F3 que atingiu o Paraná, pode estar diretamente ligado às mudanças climáticas globais. As variações bruscas de temperatura e a intensificação de tempestades favorecem a formação de supercélulas, o ambiente perfeito para que os tornados se formem. E embora o sul do Brasil concentre a maior parte dos registros, nenhuma região está totalmente imune. A Defesa Civil e o IMET alertam para a importância de protocolos de emergência, planos de evacuação e monitoramento constante das condições meteorológicas. Afinal, o fenômeno que já foi visto como algo raro no país, agora pode se tornar cada vez mais comum. E enquanto as imagens da destruição no Paraná ainda repercutem, uma pergunta fica no ar. Será que o Brasil está preparado para enfrentar a força dos próximos tornados?